Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, quando a gente fala sobre o Coringa, né, naturalmente vem na cabeça o Coringa do Batman, o vilão, o anti-herói, o questionador, o cara que tá ali pra bater de frente com o sistema. E sendo bem sincero, é algo que eu vejo até metaforicamente o Atlético sendo algo nesse sentido no futebol brasileiro, né? O Atlético tem muito esse perfil do anti-herói. O Atlético tem muito esse perfil do clube que bate de frente com o sistema, principalmente na imagem do Mário Celso Petralha. Só que, ao longo do tempo, a gente foi vendo que o adjetivo Coringa dentro do mundo do futebol, ele mudou um pouquinho de perspectiva, né? O Coringa no mundo do futebol não é mais o vilão. O Coringa no mundo do futebol talvez seja um dos jogadores mais importantes que qualquer equipe pode ter. Que é o jogador que faz várias funções, é o jogador, pô, extremamente versátil, é o jogador que às vezes salva a equipe num movimento que os outros jogadores não precisam fazer e ele acaba potencializando um jogador em questão. E levando em consideração muito o jogo do Beira-Rio, eu acho que o Atlético ele tem um novo Coringa. Eu acho que o Atlético tem um novo personagem que tem muito mais esse viés coletivo do que individual e ao mesmo tempo pode ajudar individualmente, mas pelo bem da equipe acaba se dedicando mais pro outro do que pro seu próprio jogo, que é o Julimar. A gente vai trazer o Campinho, vou tentar explicar para vocês todos os movimentos táticos que eu vi, mas o Julimar no Beira-Rio, eu vi muita gente criticando, que perdeu muitas bolas e tal, mas o Julimar talvez tenha sido um dos jogadores mais importantes do Atlético. Porque o Julimar é um atacante, mas ele sabe que para um jogo de transição, Viveiros e Mendonça estão à frente por causa da aceleração. Então, é um atacante que em alguns momentos aparece na área, mas é um atacante que em muitos momentos também volta para ser um terceiro homem de meio campo, porque senão o meio campo do Atlético vai ter dois jogadores. Então, para viabilizar os contra-ataques rápidos de Mendonça e de Viveiros, que precisam ficar quase que esperando essa bola ser roubada, o Julimar vira quase que um volante. E você ainda teve, naturalmente, o lado ofensivo dele aparecendo, prendendo bolas e principalmente botando Viveiros na cara do gol. Porque é um jogador fisicamente muito preparado para potencializar essa bola longa. Então, o Julimar é um Coringa? É um Coringa, mas não no sentido do vilão. Muito mais no sentido do herói. Vou trazer o campinho pra gente dar uma olhada aqui. Então, é basicamente a escalação que entrou contra o Inter. Eu só troquei o Léo Derek pelo Esquivel, porque pensando no futuro time titular do Atlético, acho que hoje, apesar de eu achar que tem discussão, o Esquivel tá na frente do Léo Derek. E assim, o Atlético se defendendo, que eu acredito que vai ser o cenário que a gente vai mais ver ao longo da temporada. O Atlético se defendia basicamente com 7 e o Julimar era o oitavo. Então, assim, ficava algo mais ou menos nesse sentido, assim. Por quê? Porque o Atlético, ele bota o Mendonça por aqui, ele bota o Viveiros por aqui, mas são jogadores que ficam quase que esperando a bola ser roubada pra gente já acelerar neles. Então, não vou falar que não são jogadores que ajudam, porque eu acho que o comprometimento defensivo dos dois existe. Mas são jogadores que vão baixar menos ao natural. Porque roubou, acelerou, roubou, acelerou. Então o jogo do Atlético precisaria de mais uma peça nesse meio campo ao natural. E aí aparece o Julimar. E o Julimar, cara, fisicamente muito preparado, tanto para roubar e acelerar, seguir com essa bola, mas para disputas e embates físicos no meio campo. Já até pensando em distribuição melhor ali dessa largura da linha de meio campo. Zapelli e Portilla ficariam naturalmente muito sobrecarregados se não tivesse uma terceira peça aqui. Isso pensando no futuro. Porque muita gente, quando vinha o C3, falava: mas o Julimar sai do time. Vou só trocar aqui, porque eu tava tão do lado inverso. O Julimar sai do time. Eu não vejo o Julimar sair do time do Atlético. Não vejo. E acho que a gente precisa começar a valorizar essa questão tática que o Julimar traz. Por quê? Porque a gente precisa que a linha de 5 ela esteja sempre muito bem montada. O Atlético ele tem uma opção de tirar um jogador do meio campo e botar um jogador na linha de 5 para se proteger. E eu sei que a defesa vai ser o setor protagonista do Atlético ao longo da temporada, eu não tenho dúvida disso. Mas ao mesmo tempo que você escolhe ter mais um zagueiro, ou você escolhe ter essa linha de 5 mais sólida,
você precisa compensar os outros setores. E aí entra o jogador que consegue fazer mais de uma função. Consegue ser esse meia, consegue baixar, consegue ajudar a gente num setor mais central para você não ter uma grande desvantagem. Quando ataca, óbvio, vira um atacante. Seja em um ataque posicional, que aí seria algo mais nesse sentido. O Julimar por dentro, que eu acho que faz um papel melhor que o Mendonça, Mendonça melhor em transição, mas por dentro acho que o Julimar consegue fazer melhor esse papel. Então, ataque posicional seria algo mais ou menos assim. Um quadrado no meio com o Julimar e Mendonça por dentro, Esquivel e Benavides. Ah, mas pode mudar? Pode. Pode mudar. O Julimar pode fazer o cara da amplitude, trazendo o Esquivel para dentro em alguns momentos. Acho que não vai ser uma estrutura fixa, mas pode mudar. E em transição, bicho, é aquilo. É meio caótico mesmo. É pegar a bola e correr, pegar a bola e correr, pegar a bola e correr. Acho que é algo que o Julimar ele pode até entregar, tá? Se em algum momento a gente precisar que o Julimar seja esse cara mais da fase ser o alvo da transição, de ser esse ponto de velocidade pro time sair rápido da defesa e chegar no ataque, eu acho que ele pode entregar, é o natural. Mas, cara, sem o Julimar, eu não acho que o Atlético sobreviva, não. Acho que a gente é time trabalhador, acho que a gente é time que tem que ter humildade. E esse papel tático que o Julimar faz, cara, é fundamental, assim. Então, eu acho que a gente vai ver cada vez mais o impacto ofensivo do Julimar. Eu não acho que o Julimar seja só o cara da função tática. Eu acho que o Julimar pode entregar gols, eu acho que o Julimar pode entregar assistências. Acho que o Julimar tem poder de fogo. Mas eu acho que o papel tático nesse momento vai acabar sendo a prioridade para alguns jogadores. E um deles, com certeza, é o Julimar. Você pode ter a situação, por exemplo, do Zapelli fazendo o papel tático, baixando um pouquinho mais. Ou dos laterais, que também é um termômetro, que vão medir a altura. Conforme o posicionamento dos laterais, a gente vai entender qual setor está mais preenchido, qual setor está menos preenchido. Mas, na minha visão, o Julimar é único no time do Atlético. É o único, 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 único. Então, assim, muito respeito com a função tática que o Julimar faz, porque a gente vai precisar muito dele para potencializar Viveiros, para potencializar Mendonça, para potencializar Putz, a pele e não deixar aquele setor aberto. E eu tô muito curioso para o que vai ser o jogo contra o Santos, porque eu não sei se a gente vai ter a mesma postura no Beira-Rio, apesar de acreditar que a gente deveria ter a mesma postura do Beira-Rio. Mas eu não sei se a gente vai ter. Então, esse vídeo aqui ele pode ter outro fundamento a partir do momento que a gente vê o Julimar mais como segundo atacante. É por isso que eu falo. Acho que o Julimar naturalmente vai ter mais funções ao longo do cenário ofensivo do Atlético. Acho que é um cara que pode tentar uma associação com o Viveiros. Ele fez muito bem esse papel de em alguns momentos ser esse playmaker, ser esse gerador de jogo. Acho que pode pisar na área para finalizar. Acho que pode ser o cara jogando aberto, tentando um contra um. Acho que a lista de repertório do Julimar é muito positiva e isso transforma ele em um jogador tão especial. Não à toa clubes do futebol brasileiro com Money vieram atrás dele, mas o Atlético conseguiu segurar o jogador. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço, é nóis.